Fala, nação alviverde, beleza, rapaziada? Pessoal, notícia quentíssima aí sobre o Almada, né? Thiago Almada, que tá negociando com o Palmeiras, segundo alguns portais já. E também tem informações sobre o Everton, rapaziada, que tá negociando com o Grêmio na calada, rapaziada, na miúda ali. E o Palmeiras tá pistola com isso. Vamos acompanhar tudo, mas antes, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa também seu like, rapaziada. E agora vamos para o vídeo. Marlon Freitas, ontem teve apresentação na Academia de Futebol do Palmeiras. O Vladimir Bianchini se encontra por lá para trazer mais novidades. Afinal, a gente acorda hoje com a notícia que o Verdão está sondando apenas Thiago Almada, Vladimir Bianchini. É isso mesmo? Bom dia! Bom dia, Joãozinho. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Exatamente, a Tix Sports da Argentina deu essa informação de que o Palmeiras teria interesse no Thiago Almada, meia argentino do Atlético de Madrid, que está fora dos planos de Simeone, o jogador que pode ser negociado agora em 2026. E o Palmeiras, de acordo com a apuração do ESPN.com.br, estaria disposto a gastar até 188 milhões de reais para trazer o jogador que foi campeão do mundo com a Argentina em 2022, da Libertadores e do Brasileiro em 2024 com o Botafogo. O que eu apurei aqui com o pessoal do Palmeiras, com a diretoria, é que tem uma questão assim, além da financeira. O Palmeiras tem até o dinheiro para trazer o Almada. A questão é, será que o jogador deseja voltar para o Brasil agora, neste momento? Ou ele tem mercado na Argentina, ou poderia continuar até mesmo na Europa, mas é um nome que agrada muito a diretoria do Palmeiras e também a comissão técnica. O Verdão, que ontem apresentou o primeiro e único reforço até o momento da temporada, o Marlon Freitas, jogador do Botafogo, foi campeão também da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, chega para dar mais experiência ao meio de campo do técnico Abel Ferreira, e ele falou a respeito desse acerto com o Verdão. E falando a respeito de mercado da bola, o Grêmio tem interesse no goleiro Everton e procurou os representantes do jogador. Essa postura desagradou bastante a diretoria do Palmeiras, inclusive eu conversando com pessoas ligadas aos diretores, o que eles falaram? A gente acabou de negociar o Caio Paulista por empréstimo com o Grêmio, então essa procura direta sem ir ao Palmeiras irritou bastante a diretoria, que não deve ceder o jogador nesse momento. Ele que é um dos grandes ídolos da história do Palmeiras, um dos goleiros mais vitoriosos do Verdão, deve permanecer aqui na academia, brigando por posição com o Carlos Miguel. O Palmeiras, que estreia neste final de semana contra a Portuguesa no Campeonato Paulista, e deve rodar bastante o elenco, utilizar principalmente os jogadores da base, que subiram aqui para o profissional, para dar um descanso e fazer aquele rodízio, até conquistar a formação ideal ao longo do Campeonato Paulista e também do Brasileiro. João. Boa, Vlad, muito obrigado. Já já você volta aqui para trazer mais informações e já já teremos também Matheus Carreira aqui para explicar como o Marlon Freitas pode jogar no Palmeiras, ótimo, como 5, como 8, etc. Mas de vocês eu quero saber, antes de mais nada, desse rumor de Thiago Almada. Thiago Almada sai do Botafogo por 30 milhões de euros, 194 milhões. Agora o Palmeiras pensa em repatriá-lo aqui ao futebol brasileiro. Pelo mesmo valor, eu acho difícil. Ele tem mercado, Donk. Ainda em grandes clubes do exterior. 24 anos, tem muita lenha pra queimar ainda. Seria uma movimentação que surpreenderia, não surpreenderia? Surpreenderia pela parte do jogador. Eu concordo com você, porque, assim, pelo valor, acho completamente um valor bem ok para o nível de jogador. Você tá falando de um campeão do mundo, o cara que já se provou no futebol brasileiro. Para o Palmeiras faria todo sentido. A questão é do jogador. Ele está disposto a voltar a jogar por aqui, porque ele tem mercado na Europa. Não se estabeleceu no Atlético de Madrid, até pelo estilo de jogo do Simeone. Você vê jogadores também com potencial que às vezes não casa, mas acho que não é isso que o coloca num patamar, não brilha no futebol europeu, pode retornar, jogar por aqui. Não, acho que ele tem muito potencial por lá. Se ele entende que é um bom movimento vir para o Palmeiras, e não deixa de ser, por mais que ele saia do futebol europeu, você está pegando um time dos principais aqui do continente, seria gigantesco para o Palmeiras. É um baita jogador. Aí eu retiro tudo que eu falei sobre comparar Cruzeiro, Palmeiras... porque ali é um cara do mais alto nível, assim. Então, eu ficaria surpreso muito por conta da movimentação do jogador, por enxergá-lo jogando nas grandes ligas do futebol europeu. Então, acho que é muito por aí. Para o Palmeiras seria uma das grandes contratações. E seria a segunda, que nem eu falava agora do Vitor Roque, jogadores com potencial de venda no futuro. Perfeito, que jogaram na La Liga e depois poderiam retornar ao futebol brasileiro. Eu, na verdade, fiquei surpresa com esse não encaixe no Atlético de Madrid. Assim, porque o próprio Simeone ele já insistiu em alguns jogadores que demoraram, né, para vingar. O próprio Gallagher. Ele insistiu um pouco até ele encontrar uma maneira. E eu imaginei que o Almada, e eu acho de fato isso, ele merece essa insistência. Porque é um baita jogador. Então me surpreende um pouco esse movimento assim do Atlético
topar negociá-lo, enfim, vai pedir uma bala, com certeza, não sei se o Palmeiras vai estar disposto a subir ou não, né, a pedido do Atlético de Madrid, mas se o Palmeiras contrata, é uma baita contratação, assim, as possibilidades que ele te dá, impressionante. As informações, antes mesmo do Palmeiras esboçar esse desejo por Thiago Almada, é que o Atlético de Madrid gostaria de receber em torno de 50 milhões de euros pelo atleta argentino. Aí a conversa muda um pouquinho de patamar, né? Porque 30 milhões pro Palmeiras, eu acho que dá tranquilo, que nem o Dom que falou. Acho que seria um bom investimento, mas 50 milhões aí a Leila vai ter que fazer umas continhas na calculadora, eu imagino. O Vladimir Bianchini passou por aqui e nos trouxe a informação de que o Grêmio tenta contar com o Everton, o goleiro Everton, para 2026. Isso desagradou. A forma que o Grêmio foi atrás do Everton desagradou o Palmeiras. E é por isso que a gente vai para Porto Alegre com o Gustavo Berton para trazer essas informações, esses bastidores. O Grêmio irritou o Palmeiras nos... Nação Alviverde, Thiago Almada no Palmeiras, mano. Será que isso realmente pode acontecer? E aí, o que vocês acham? Seria um reforço de peso ou não? Coloca aí nos comentários, rapaziada. Se ele vir, na minha opinião, pode entregar 10 pra ele, pessoal. Tira a 10 do Paulinho e entrega pra ele. Brincadeira, pessoal. O Paulinho também é diferente e ele merece mesmo. Mas se o Thiago Almada vir, vai qualificar muito o nosso elenco. O Atlético de Madrid tá negociando ele, mas é um valor bem alto, né? Vamos aqui saber um pouquinho mais, segundo Palestra, né? Que apurou pra gente algumas informações interessantes, né? Falou que a chegada dele não estava no planos do Palmeiras. A diretoria, né, entendia que estava certinho ali a posição ali pro Palmeiras ali, não precisa ir ao mercado, mas pelo jeito enxergou isso como uma oportunidade de mercado, pessoal. Então vamos seguir aqui, ó. Apesar do desejo, né, o negócio por Thiago Almada é visto como complexo, porque o clube espanhol, pessoal, sinalizou que deseja vender ele por 20 milhões de euros, que dá aí 125 milhões de reais na cotação atual, né? Então é um valor bem alto e bem complexo pro Palmeiras. Não que o Palmeiras não tenha esse dinheiro, né? Agora temos que saber se ele quer investir esse valor aí no Thiago Almada. Um moleque novo, na minha opinião, 25 anos. E se ele conseguir vir, né? Se ele vir mesmo para o Palmeiras, pode ir pá que vai, né? Potencializar muito nosso time. Ainda mais se o Paulinho tiver 100%, né? Voltar 100%. Thiago Almada ali no meio, rapaziada. Você tá maluco, mano. Aí é só caixa, papai. O que mais tem pra gente, né? O Thiago... É o Simeone, né? Que não quer mais aproveitar o Almada, é banco lá no Atlético de Madrid, então por isso que tá vendendo o Almada. Tem informações também do Everton, né? Se vocês acompanharem o Everton, que está negociando com o Grêmio e Everton estão conversando na calada, né, pessoal? Tudo na moita ali, ninguém sabe de nada. O Palmeiras, né, viu isso aí e não gostou muito dessa postura do Grêmio, pessoal, em negociar sem comunicar o clube. Vamos ficar por aqui então, só temos isso de informações. Se eu souber mais sobre o Thiago Almada, eu venho trazer pra vocês. Enquanto isso, já se inscreve aí no canal se não se inscreveu. Comenta a respeito aí o que vocês acham da chegada, né, da provável chegada do Thiago Almada. Se vocês viriam com bons olhos ou não. Coloca nos comentários. Até o próximo vídeo.